E o nosso rolê começa indo de carro até Mogi Guaçu, que é onde fica o Autódromo de Velocitar, o que vai dar uma viagem de aproximadamente 1h15, 1h30, que é até meio estranho falar viagem quando você anda em São Paulo, porque esse é o tempo só pra você chegar em Interlagos, por exemplo, de qualquer canto de São Paulo. Então eu tô fazendo um trajeto normal pra ir pra um autódromo se você mora em São Paulo mesmo. Mas é isso, bora começar o rolê então pra Mogi Guaçu, e sempre importante, não se esqueçam, põe o cinto de segurança. É sério, não esquece do cinto de segurança. Finalmente consegui achar um espaço aqui sem barulho, que é muito difícil no autódromo. Eu tô atrás dos boxes na frente dos boxes da Fórmula 4 Brasil agora, e do Turismo Nacional, inclusive. E assim, foi já um caos pra chegar aqui, porque eu me atrasei. A verdade é que eu me atrasei pra chegar aqui no autódromo, mas por sorte eu não cheguei atrasado o suficiente pra perder o briefing que todo mundo que vem aqui pra trabalhar como jornalista, criar conteúdo, que seja, precisa fazer pra pegar esse colete aqui, né, que é o que me dá acesso pra todas as áreas, que me dá acesso pra ficar aqui, por exemplo, atrás do box da Fórmula 4, Turismo Nacional. Eu já passei no box da Stock Car, mas nesse momento aqui eu tô caminhando pro Mirante, que é um ponto alto aqui que dá pra pegar umas imagens legais da pista, do autódromo todo de Velocitar. E a gente tem alguns objetivos para cumprir aqui. O primeiro deles é que eu vou tentar conversar com algum piloto durante todo o evento, durante todo o final de semana. Nosso segundo objetivo, eu vou tentar descobrir quem foi a pessoa que veio de mais longe para assistir essa etapa da Stock Car, que não é só Stock, também tem Stock Light, tem Fórmula 4, tem Turismo Nacional. Vou tentar ver quem veio de mais longe para assistir esse evento. E vocês não vão acreditar, mas teve gente que veio até de outro país para assistir a Stock em Velocitar. E por último, mas não menos importante, me divertir aqui também, porque no final a gente tem que aproveitar quando vem uma corrida da Stock Car, né? Agora vai ter o primeiro treino livre da Stock Car, vai começar agora. E caso você não saiba, a Stock Car teve alguns problemas nessa temporada, inclusive essa etapa aqui, ela tá sendo depois de muito tempo que a Stock Car tava parada. Basicamente, os carros da Stock estavam enfrentando muitos problemas de confiabilidade e estavam abandonando muito fácil, tava tendo muito problema de confiabilidade na corrida. Daí por conta disso, eles adiaram as etapas da Stock, em junho não teve nenhuma corrida, essa é a primeira corrida depois de tudo isso que aconteceu. E até para testar e ver se as modificações deram certo, eles fizeram alguns treinos extras que aconteceram na terça-feira. Só que dos pilotos que saíram para a pista, o máximo de volta que eles conseguiram fazer foram 14 voltas. Então esses primeiros treinos livres que vão acontecer agora vão ser realmente um teste para ver se os carros vão aguentar a corrida em todo o final de semana. E eu queria deixar um agradecimento pro pessoal da Blau Motorsport, que foi muito legal, eles foram muito abertos comigo, abriram espaço, me deixaram filmar tudo lá dentro, me deixaram conversar com todo o pessoal. Isso abriu muitas portas para conversar não só com o pessoal da própria Blau, mas também com outros pilotos dentro ali do paddock. E tendo essa conversa com os pilotos da Stock, eu aproveitei também para perguntar a opinião deles sobre toda essa questão da polêmica da confiabilidade dos carros. Realmente a Stock Car passa por um momento que era necessário. Eu que estou na minha 21ª temporada, já passei por algumas trocas de carros. Teve sim algum estresse, mas a gente tem que lembrar que a gente está trocando o carro por inteiro, né? Algumas vezes trocava a parte de motor, a parte de chassi, o carro é inteiramente zero. Um projeto que tentou ser nacionalista e é bacana isso também. Alguns pilotos, como a gente também, pagamos alguns preços, mas a gente tem que lembrar também que os grandes guerreiros que iniciaram Stock Car, Ingo, Paulão, Chico, Adalberto, eles faziam uma temporada sem saber se ia ter a próxima, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte sem reclamar, a gente é parte integrante desse ecossistema. Tá tendo muitos cortes de todos os lados, estão sendo resolvidos os problemas devagar. E agora nessa etapa acho que a gente deu um grande pulo, um grande salto, menos carros quebrando. E a gente espera já finalizar essa etapa na normalidade, para que a gente faça um grande espetáculo aí para todos os envolvidos. Então, na verdade é um projeto, né? É um projeto muito bacana, é um projeto muito bonito. A gente tem que entender que veio revolucionar e, logicamente, vinha com alguns problemas. A gente sabe que começou com um pouco de problema demais, a mais do que a gente esperava. Mas assim, o carro é muito prazeroso de guiar, um carro com uma tecnologia muito bacana. E algumas coisas que estão falhando, que eles estão tendo algumas dificuldades de trazer. Mas assim, de terça para agora melhorou bastante. O carro está bem mais confiável de guiar. Agora a gente não tem certeza, né? É um carro novo. A gente na primeira vez quando a Stock Car fez aquela troca em 2009, a gente viu o capô voando, a gente viu um monte de coisa, ninguém lembra, né? Foi muitas coisas que aconteceram, foram mudando. O carro que tinha, né, algumas coisas até... Pegou fogo no carro do Kaká uma vez e era uma coisa, né, arrumou e vai descobrindo algumas coisas, isso daí no primeiro carro. Eu acho que o pessoal tem que ter um pouquinho de paciência também, né? Não é só jogar pedra. Eu acho que o carro é muito bacana e a equipe, se não tivesse a confiança de todo mundo, não estaria aqui lotada desde a Fórmula 4 até a Stock Car. Então eu confio bastante no pessoal que está cuidando. Espero que eles consigam o mais rápido possível entregar o que eles sempre entregaram,
quantos anos pra gente, né? São corridas espetaculares e, assim, uma evolução boa de terça para agora. Terça-feira, quando começou, até a gente não gostou muito, os pilotos, do que foi colocado, principalmente para a parte de guiar, para redução, algumas coisas que foi conversado, foi colocado, a gente atrasou os treinos, foi mudado e hoje está melhorando bastante. Tem bastante coisa para melhorar, e vai melhorar. O bom do automobilismo é isso, que ela não é que ela vai melhorar agora um pouco. O resto da vida tem que melhorar. Isso aqui é uma evolução diária. Então, se alguém está achando que vai uma hora parar, não vai. Isso aqui é uma evolução para que chegue depois nos carros, nos consumidores finais que estão comprando os carros, toda a tecnologia que a gente desenvolve nas pistas em alta performance. Então, eu acho que tem que ter mais paciência. Não, exatamente, cara. Tipo, o automobilismo é exatamente sobre evolução, sobre estar sempre melhorando, estar sempre pensando em como dar o próximo passo. É isso então, aí. faz parte. Talvez eu fui o que senti mais, né? Porque eu quebrei 5 corridas de 5, né? Então, Exatamente. pra mim, sem dúvida, o campeonato não começou do jeito que eu imaginava, do jeito que eu esperava, né? Com muitas quebras no meu carro. E até não consegui nem pontuar direito. Os pontos que eu tenho, eu cheguei com o carro quebrado praticamente em último, né? Então, logicamente é normal, uma categoria que muda os carros, tem muita coisa, né, que às vezes tem que evoluir, às vezes não acontece da maneira esperada, né? E aqui a gente teve uma semana inteira praticamente, né, de treinos coletivos e mudanças, né, onde realmente eu espero que tenha uma evolução de confiabilidade dos carros e que eu consiga daqui pra frente começar a marcar os pontos que eu deveria, como a última corrida eu estava em terceiro, quebrou, a corrida anterior eu estava em oitavo, quebrou, então com certeza se eu não tivesse tido esse monte de quebra, eu estaria entre os 5 no campeonato, mas temos que olhar pra frente, temos que trabalhar, a gente trabalhou muito esses dias aqui, acho que o carro está competitivo, vamos tentar ver se a gente encaixa tudo direitinho para ter um final de semana eficiente e confiável. Olha, é uma Stock Car muito diferente. Nós tivemos aí situações de que sempre se falava num carro novo por muitos anos e ela não acontecia e foi acontecer agora. É cru ainda, é um carro cru, é um carro que ainda está em desenvolvimento, existe aí uma dificuldade, a comunidade da Stock Car tem que estar em conjunto para que a gente possa ter uma entrega, mas assim, é um mundo também muito vaidoso, é um mundo muito individual, então cada um querendo ver o seu, mas quem tem uma visão total é o cara que mais faz pela Stock Car. A entrega daquilo que a gente sabe e conhece, que é o nome Stock Car, que eu venho há 13 anos correndo, ela está abaixo da expectativa. Isso é fato. Então a gente precisa dar tempo ao tempo para saber se a expectativa vai chegar na realidade até o final do ano. Como vocês sabem, eu sou fã declarado do Barrichello e estando ali na frente dele, eu tinha também que aproveitar a oportunidade de fazer essa pergunta sobre como ele consegue encontrar uma motivação para depois de tantos anos ainda assim estar pilotando em alto nível, disputando o título na Stock Car, mesmo com mais de 50 anos, ainda é um dos melhores pilotos do grid, ainda é um piloto que tá lá, que tá disputando, que tá competindo em alto nível. Então onde ele encontra essa motivação? Olha, eu acho que é uma soma de coisas. A maior, na minha opinião, é o amor que eu tenho pela minha profissão, pelo meu esporte, pela gratidão que eu sinto em ter encontrado essa paixão muito cedo. Então, eu realmente sou louco por aquilo que faço e tenho muita gratidão por isso. Aliado ao fato que eu tenho 2 filhos pilotos, 2 filhos que, se nós tivermos atenção, você vê a vida meio que na época antiga era assim, benção pai, acabou, o que ele fala tá falado e acabou. Hoje a gente tem a percepção de que sim, você vê nos meninos o respeito, a educação, o certo é certo, o errado é errado, não tem muito que ficar massageando, mas a gente aprende muito com a juventude, muito, porque senão vai ser sempre aquela coisa, nossa, meu pai com 50 anos é velho, né? Então, e hoje em dia eu acho que é diferente. Então, o Dudu com 23 vê o pai dele com 53 ainda competir e fala, caramba, meu pai tá dando ainda no couro e assim, é
E eu aprendo muito com eles. Então o fato de às vezes ter menos isso e mais isso faz com que você possa produzir muito mais. Isso também me ajuda muito. E como ele mencionou os filhos, eu também não tinha como deixar de perguntar sobre ter visto, ter sentido aquela emoção de ver o Dudu conquistando um pódio, ainda mais da maneira que foi na prova das 6 horas de São Paulo da WEC que aconteceu em Interlagos. Quando tem a ligação do amor, né? É muito doido isso, é muito... Você quer em dobro e você festeja em dobro. Então, quando ele conseguiu fazer a ultrapassagem da forma como foi, sempre uma batalha muito grande. E, cara, você chora ainda mais porque você sabe das batalhas. Você sabe das batalhas que foram, dos momentos em que eu, como pai, joguei uma palavra dura para que ele pudesse entender o processo todo. Assim, é todo um processo muito difícil para você chegar, e quando você tem essa visibilidade, você coloca uma pressão enorme, e ele conseguiu performar como se ninguém estivesse olhando. Então, muito orgulho, cara, muito orgulho. Foi uma conquista toda nossa, uma conquista que o público vê, essa união que a gente tem, uma coisa gostosa, sabe? Essa coisa minha dele, do Fefo, mesmo da mãe deles, minha ex-esposa. Não estamos juntos há 6 anos e todo mundo ali pelo mesmo objetivo, uma torcida, uma coisa. Então é isso, a vida é isso, você passa por altos e baixos, e quando o ciclo está girando a teu favor, é hora de pegar e é isso, a gente cai, mas nós levanta. E por fim, estando ali junto de todos os pilotos, eu aproveitei para fazer uma pergunta que eu não falei só para eles, mas para assim, todos os pilotos de todas as categorias que eu conversei nesse final de semana, de qual a pista favorita deles. Tudo aqui no Brasil, olha, eu vou te falar, são 2 pistas que são, para mim, assim, Interlagos, você não tem que falar pelo histórico, por tudo que ela representa, mas traçado, para guiar Cascavel é disparada a mais gostosa, não tem nem comparação. Se tivesse uma pista que só tivesse aquela curva 1, eu passaria pelo menos uns bons 2 meses de cada ano só fazendo isso, porque é um negócio que é muito legal de fazer. O Bacião com esse carro novo é uma coisa muito prazerosa de fazer. Meu coração, por toda a história que eu tive lá, por todos os resultados que eu tive lá em todas as categorias que eu corri, então sem dúvida Interlagos é a primeira. E depois, se eu tiver que escolher a segunda pista que eu mais gosto, né, na Stock Car, eu vou escolher Cascavel. Cascavel é uma pista que tem, né, o traçado, sem dúvida, legal de pilotar. Talvez a terceira Goiânia, mas Velocitar é uma pista legal, que é uma pista muito técnica, né, muito lenta, com retas pequenas também, mas é um traçado que faz parte muito bem-vindo para o nosso calendário. Cara, Interlagos pra mim é a minha vida, né? Eu nasci em Interlagos, literalmente, né? Nasci lá, passei toda a minha infância, não tem como não ser. Mas o Brasil tem ótimos autódromos, ótimos, assim. A gente precisa de um pouquinho de carinho para dar uma melhorada em alguns autódromos. Por exemplo, Goiânia ficou meio fora um tempo, você vê que deram uma renovada, estão renovando mais, Brasília tá para voltar. A gente tem Londrina, Campo Grande, temos Guaporé, Tarumã, tem autódromo para, assim, e tem autódromos novos que estão chegando, mas a realidade é que nós temos ótimos autódromos no Brasil e eu tenho muita, assim, paixão por eles porque vivi minha infância neles. Então você sabe que essa questão de pista favorita é um pouco relativo, né? A minha primeira vitória foi na pista que eu menos gostava. E daí virou a pista predileta. Então vai muito de encontro o que a equipe, o piloto, os engenheiros conseguem alcançar na performance do carro. Velocitar a gente sempre teve bons resultados, eu já quase venci, já cheguei várias vezes no pódio. Só que a gente tem que ver que como nossa engenharia junto comigo vai trabalhar. Mas é uma pista realmente muito técnica, é uma das pistas mais difíceis, é uma pista que mais exige do carro também por causa do asfalto. A gente tem curvas de alta velocidade, tem curva em descida, tem curva em subida, então é uma curva bem completa, fora todo o entorno aqui, né? Uma pista maravilhosa, de um cara que faz muito sucesso no mundo automobilístico, um cara que vem do mercado automobilístico, então virou nosso celeiro, né? Interlagos é muito difícil ter
datas. Então aqui recebe a gente muito bem, tem a disponibilidade de data, então com certeza hoje é uma das principais praças aí que a gente tem no nosso calendário. Então, até pro pessoal ali de casa que talvez não saiba, né? Qual que é a pista que você venceu a sua primeira corrida? Brasília. Brasília, perfeito. E o papo ficou tão legal e descontraído que ele começou até a falar pra mim também como ele entra nesse estado de concentração quando tá se preparando pra uma corrida. A gente tem que conseguir voltar pra presença, né? Porque são muitas coisas acontecendo. Eu gosto bastante de ouvir música, mas de um tempo pra cá eu venho fazendo trabalho de uma terapia de mindfulness, que é de presença, que é de respiração. Então eu gosto de ter meu momento de respiração para conseguir baixar a ansiedade, porque quando a gente entra no carro, a nossa ansiedade, né, a nossa adrenalina já sobe e isso vem dando resultado. Então é uma questão mesmo de quietude, de respiração, para conseguir entrar no nível de concentração melhor. No final das contas deu tudo certo, os carros se mostraram bem mais confiáveis do que estavam sendo nos treinos e o final de semana pôde seguir tranquilamente. Só que além da Stock Car, também estava tendo outros eventos ao longo desse final de semana. Um deles, a Fórmula 4 Brasil, e eu tive o prazer de poder conversar com o Heitor Dallagnol, que é o atual líder da F4 Brasil. E o Heitor é realmente um grande talento do automobilismo brasileiro, ele teve uma prova muito boa em Interlagos, que ele largou de último lugar e venceu a corrida. Então aqui eu tô com o Heitor Dallagnol, que é o líder atual da Fórmula 4 Brasil, certo? Exatamente, sou o atual líder da Fórmula 4 Brasil após uma primeira etapa, digamos que comecei com o pé direito. Exatamente, essa é até a primeira pergunta que eu queria fazer pra você. Cara, eu sempre quis fazer essa pergunta pra um piloto depois de ter uma corrida como aquela que você teve em Interlagos. O que vai passando na sua cabeça naquele sentimento de, cara, você tá indo de lá do fundo, remando, até você chegar numa posição que você tem a possibilidade real de disputar a vitória? Porque assim, eu imagino que vencer a corrida é sempre bom, independente de resultado. Mas vencer desse jeito, com certeza deve estar tipo um gosto a mais, né? Eu acho que na hora a gente acaba nem pensando... Na hora da corrida acaba nem pensando, a gente só pensa em olhar pra frente e ganhar mesmo. A gente começa a ouvir no rádio que você tá no top 3 e aí tem o safety car, aí a gente já se anima um pouco. Então, eu na verdade não pensei tanto no peso que tinha isso na hora, mas claro, depois que acabou a corrida eu percebi o que eu fiz, acho que eu fiquei muito feliz com o resultado que eu fiz. Não é uma coisa que qualquer piloto faz, inclusive foi a maior escalada da história da categoria. Então, cara, eu acho que na hora a gente nem pensa muito, mas depois a gente acaba caindo na real no que a gente fez. Claro que tá muito no começo, só teve a rodada de Interlagos, mas depois de um resultado desse, depois de um começo tão bom, começa a já vir aqueles pensamentos de, será que eu vou disputar o título até o final? Claro que todo piloto entra no campeonato, vou disputar o título até o final. Mas às vezes vai passando o campeonato, você percebe que talvez não seja esse ano. Esse ano aqui, do jeito que começou, do jeito que tá, você acha que você pode já levantar o título ali? Você sonha já em levantar o título como novato? Qual que é a sua expectativa então para esse ano? Eu tenho certeza que eu vou estar disputando esse campeonato até o final. Vou me dedicar ao máximo para isso. Eu acho que todo mundo que viu sabe que eu tenho potencial para isso. Deu para perceber no que eu fiz em Interlagos, dá para perceber aqui nos treinos como eu tô rápido. Então agora a gente tem um quali, focar nesse trabalho. Eu tenho certeza que eu vou conseguir um bom resultado. Eu tenho muita fé no meu potencial, tenho muita fé em quem está trabalhando comigo, no trabalho que a gente tem feito. Então a gente vai fazer de tudo para estar disputando esse campeonato e sair com esse título. Cara, eu queria saber, uma pergunta que eu tô fazendo para todo mundo que eu tenho a chance de entrevistar aqui: qual que é a sua pista hoje do Brasil que você mais gosta de correr em geral? Aquela que você pode estar no calendário da Fórmula 4 ou que você correu em outra categoria, mas aquela que você chega e fala tipo, pô, eu gosto de correr nessa pista e eu vou ir bem nela. Eu acho que é muito relativo falar isso, porque eu sou um piloto que sai do kart agora. Perfeito. Então, no kart eu tenho minhas favoritas, claro. Nos autódromos ainda não tem uma que, cara, eu falo, pô, eu amo. Mas assim, em todas elas eu tô tendo um bom resultado. Acho que o Velocitar é uma pista que eu gosto muito. Acho que é essa que eu mais gosto, que eu já andei. Por conta que foi o meu primeiro treino de Fórmula 4 aqui, de pré-temporada. No primeiro treino eu cheguei, já fui primeiro tempo. Então, eu acho que por enquanto é o Velocitar, a minha pista favorita. Mas é muito raso ainda para falar, para ter essa certeza. Qual que é o seu sonho hoje chegando no automobilismo? Onde você quer chegar? O que você diz? Eu acho que o objetivo é chegar na Fórmula 1. Eu sei que se eu me esforçar, se eu tiver as oportunidades certas e se eu fizer um trabalho bem feito, eu tenho certeza que eu posso ter uma chance de chegar na Fórmula 1. Então esse é o objetivo, trabalhar duro por isso. E, cara, é o que eu amo.
então eu vou estar aproveitando cada momento dessa jornada. No final das contas, o Heitor fez mais um final de semana espetacular, terminando 2 vezes em segundo lugar e uma vez vencendo a corrida de domingo, o que fez ele disparar no campeonato de pilotos e abrir uma vantagem muito grande para o segundo colocado, que é o Murilo Rocha. Então, realmente, ele é um talento brasileiro para a gente ficar de olho no futuro. E a Fórmula 4 Brasil não é composta só por quem tá na pista, mas também por quem tá sempre acompanhando, sempre falando sobre os pilotos. E eu também tive a oportunidade de poder bater um papo com a Maria Clara, a jornalista da F4 Brasil, que tá sempre entrevistando os pilotos, que tá apresentando o grid em todas as transmissões oficiais da categoria. Cara, deve ser uma loucura. Você viaja o Brasil inteiro atrás da categoria. Há quanto tempo você já tá cobrindo ele? 4 anos, né? Que é a temporada de 22, 23, 24 e agora de 25. É aquela loucura que, tipo, a gente gosta, né? A gente que trabalha com automobilismo, a gente ama. Assim, a Fórmula 4 Brasil, ela é uma categoria muito nova ainda, querendo ou não. Ela tá dando seus primeiros... Já tá se consolidando, já tá bem forte, mas ela ainda tá dando seus primeiros passos, querendo ou não, quando você compara com outras Fórmulas 4 que já estão mais consolidadas assim. E desde que ela começou, a gente tá vendo uma mudança no cenário do automobilismo brasileiro, principalmente porque a gente tá vendo alguns pilotos, como o próprio Pedro Clerot, foi campeão aqui, já tá lá fora, tá começando a construir carreira. Então, assim, como você diria... É óbvio que ela é importante, mas o quão importante você diria que é a Fórmula 4 assim, para o automobilismo brasileiro? Bom, primeiro que ela é porta de entrada, isso que a gente tem que falar. E outra coisa, uma coisa muito básica que às vezes as pessoas não pensam é para ver se o piloto realmente gosta. Porque o preço lá fora, a gente tem que pensar que é uma realidade em euro. Então, é 6 vezes, né, o valor daqui. Então, é realmente muito caro. E aí, para você apostar todas as suas fichas lá, sendo que às vezes você nem sabe se é realmente isso que você quer. E outra coisa que a gente tem que ter dimensão é que a Fórmula 4, ela é uma porta de entrada, claro, para o Fórmula, mas também para outras categorias, entendeu? Por exemplo, a gente tem o Matheus Comparato, que venceu o campeonato no ano passado. Hoje ele corre de Porsche. A gente tem o Nicolas Jafone, que foi super bem aqui, foi correr nos Estados Unidos, fez um pouco do Road to Indy, voltou para o Brasil e está fazendo Copa Truck. Então, assim, é uma preparação, realmente é uma base, entendeu? Então, é justamente isso, para o piloto se familiarizar com o equipamento, porque a guiada muda do kart pro Fórmula, se familiarizar, ver se é isso mesmo e até mesmo atrair, né, patrocinadores para caso queira construir uma jornada na Europa, começar a ter esse apoio aqui no Brasil. Além disso, também tive a oportunidade de conversar com o Vitor Manzini, que é piloto do Turismo Nacional, uma outra categoria de suporte que tava rolando no final de semana. Salve, pessoal, eu tô aqui agora com o Vitor Manzini, que compete na TN, o Turismo Nacional, e a gente tá conversando aqui com ele por um motivo bem especial, que a gente já vai falar certinho o que é, mas antes, eu queria que ele explicasse um pouco pra gente exatamente o que é o TN, o que é o Turismo Nacional, que é uma categoria muito boa, é uma porta de entrada e muita gente talvez não conheça ela. Então, você puder falar um pouco? Claro, a Turismo Nacional é a primeira categoria da base da Stock Car. A gente está dentro do braço da Vicar e a Turismo Nacional é a primeira categoria que você vai entrar, né, digamos assim. Então aqui nós temos carros diversos, é uma categoria multimarca, então Peugeot, Onix, tem Volkswagen com Polo, tem muitos carros que acabam entrando dentro do regulamento e podem correr. A gente usa um motor 2.0 aspirado com quase 200 cavalos, um câmbio sequencial francês chamado Sadev, que é um câmbio de corrida com dente reto e etc. E de pneu a gente usa um semi-slick da Hankook, tá? Então é uma categoria visando trazer as pessoas para estocar, levar as pessoas para estocar. E, ó, o motivo especial da gente estar conversando aqui com ele hoje é que, ó, porque hoje é aniversário de 18 anos dele. Cara, qual que é o sentimento de você estar participando aqui de uma prova, ainda mais num autódromo? Particularmente, eu gosto muito, um dos autódromos que eu mais gosto de assistir provas no Brasil, que é Velocitar. Como que é o sentimento de você estar fazendo 18 anos no dia que você está participando de uma corrida? Ah, é muito bom. Acho que poder comemorar o aniversário fazendo o que mais gosta não tem coisa melhor, né? Do lado da minha família, da minha namorada, então é um momento incrível pra mim. Enquanto eu esperava ele chegar aqui pra entrevista, eu conheci sua avó. Muita gente boa, ela ficou conversando comigo, ela me fez comer um de cada, ela não deixou com que eu não ficasse sem experimentar o de cada. Qual que é o seu objetivo aí como um piloto? Olha, a meta no automobilismo nacional é chegar na Stock Pro Series. Claro, tem seus degraus pra gente percorrer, tem um caminho longo, mas eu sei que com dedicação vai dar tudo certo. E claro, tentar alguma coisa nos Estados Unidos, na Europa, visando a WEC ou a IMSA, né, o campeonato da WeatherTech, que são as minhas categorias favoritas. Tem alguém da categoria que você torce hoje lá já?
Ah, o Giovinazzi, né? O Giovinazzi? O Giovinazzi, eu gosto muito dele. Desde Caramba. a Fórmula 1 eu gosto muito dele. E as Ferraris. As Ferraris como um bom italiano, sou bem apaixonado por Ferrari. E depois de conversar com todo esse pessoal, eu ainda estava na minha jornada em busca da pessoa que veio de mais longe para participar aqui, assistir esse evento da Stock Car. E enquanto eu fazia essa procura, eu parei um momento para almoçar numa das barraquinhas que vendiam pastéis estranhamente coloridos, mas eu devo dizer que esse vermelho aqui, que era com massa de pimenta, muito bom. E enquanto eu almoçava, eu conheci um dos personagens mais importantes, a gente pode dizer, da história do automobilismo brasileiro e que você e nem eu provavelmente conhecíamos antes disso daqui. Pessoal, então eu tava almoçando aqui agora de pouco e eu tive o prazer aqui de conhecer o Miguel. Quanto tempo que você tá cobrindo automobilismo aqui no Brasil? Oi pessoal, tudo bom? Tô 45 anos como profissional na área. Comecei lá nos anos 80 e quando eu era mais moleque, eu sempre gostei de carro de corrida, né? Então a primeira vez que eu fui em Interlagos foi em 1970 para ver a Copa Brasil, eu tinha 14 anos de idade. Estou com 68 e continuo aqui fazendo meu trabalho. Você falou que já cobriu Fórmula 1 e tudo, né? Cara, fala um GP, algum momento da Fórmula 1 que você teve a oportunidade de cobrir, que foi um que você mais gostou assim de estar lá também. Olha, são muitas coisas. Eu imagino que sejam muitas. Tem muitas coisas. Eu fiz também um material trabalhei um pouco com o Ayrton era um cara bem legal também. Na verdade, os brasileiros que passaram pela Fórmula 1, eu trabalhei com vários, a maioria, e os momentos assim, né, quando os caras ganhavam, a emoção também vem pra gente, né, porque primeiro é brasileiro, a gente Exato, é brasileiro. A gente é né? brasileiro, a gente quer ver o brasileiro indo bem. E aí quando rolava esse tipo de situação, era felicidade, né, ela juntava tudo, né. Naquela época tinha muita mídia impressa, que eram as revistas, né? Eu trabalhei muito com cromo, né? E negativo, cromo. Então eu tive que aprender a fazer tudo, desde comprar o filme na loja, fotografar, revelar, Tudo ampliar. por conta própria. Eu tinha que atender, então tive que aprender para poder atender os clientes, né? Naquela época os assessores de imprensa, por exemplo, se a gente se fosse hoje, fotografia a corrida, eu tinha que estar dando um jeito de revelar as fotos do tudo, né? Então sei que eu fazia, eu levava plástico preto, forrava o banheiro dos hotéis onde eu ficava, para não entrar luz, levava ampliador, levava os químicos, preparava para poder revelar, ampliar e entregar um grupinho de imagens para o assessor distribuir para a imprensa, entendeu? Então você faz, só que isso aí não é assim, né? Exatamente. Você fazia pro dia seguinte, né? Você entregava na mão dele cedinho, aí ele tocava o barco, né? O que já não deve ter passado de imagem, de conteúdo que as pessoas viram que não foi feito por você até hoje, né? Hoje em dia você está trabalhando para quem exatamente? Eu trabalhando para a Vicar, né? Para a própria Vicar. Aqui no evento. Mas já trabalhei para muitas equipes, trabalhei para patrocinadores, né? E é uma coisa assim, tá no sangue, gosto de fazer. Tem outras áreas de fotografia que eu atuo também, gosto muito. Quais você faz também, Elen? Faço arquitetura. Ah, que legal. Faço moda, tudo é muito diferente um do outro. Cara, não, mas assim, de verdade, eu realmente adorei ouvir essa história, porque às vezes a gente se esquece, a gente vê os pilotos, a gente vê as equipes, a gente vê até mesmo quem tá na televisão, mas a gente esquece de todo o trabalho que tem por trás pra tudo que acontece, porque pro circo todo aqui do Automobilismo rodar tem muita gente trabalhando, muita gente como o Miguel fazendo o trabalho funcionar. Então, tipo, cara, muito obrigado, eu realmente adorei conhecer toda essa história de verdade. Desejo sucesso pra vocês. E vamos em frente. E eu ainda estava na minha busca para descobrir quem foi a pessoa que veio de mais longe para assistir esse evento da Stock Car. Eu já estava perdendo a esperança, eu não conseguia encontrar ninguém que veio de fora do estado de São Paulo até que eu conheci o Lucas. Ó, pessoal, eu acho que eu achei alguém aqui que vai ganhar de lavada, não tem nem mais competição sobre quem veio de mais longe aqui do evento. Cara, como que você chama? Meu nome é Lucas, sou da Dinamarca e é isso. Cara, da onde da Dinamarca que você é?
perto de Copenhague, capital. Ah, lá perto de Copenhague, da hora, cara. Mano, como que aconteceu isso de você vir da Dinamarca assistir aqui a corrida da Stock, velho? Ah, tô aqui visitando família, minha mãe brasileira. Aham. E tô aqui agora pra assistir os carros mesmo, correr. É, coisa assim mesmo. Perfeito. Não tem nenhum piloto em particular que você tá torcendo? Ah, aqui não conheço ninguém não. Não conhece ninguém, não? Infelizmente não conheço ninguém não. Ó, seu amigo tá jogando ele pra falar. Não, então, ele conhece alguém aqui, mas não conheço ninguém não. Nenhum, Aqui só vim ver vai- os carros aqui. Só vai curtir mesmo. Perfeito, então. Bom rolê pra você, viu? Obrigado. Viu? Então, depois de conhecer o Lucas, que veio da Dinamarca para assistir a Stock Car, eu finalmente tinha completado todos os nossos desafios, todas as nossas missões para esse final de semana e podia aproveitar agora a corrida no domingo, que foi muito boa. A corrida foi bem movimentada, tiveram várias disputas de posição, mas depois que o Nelsinho Piquet assumiu a liderança, ele não deu chance pra ninguém, liderou a prova com tranquilidade e trouxe pra casa. A gente ainda teve uma disputa no final muito interessante pelo pódio, com o Arthur Leicht fazendo uma ultrapassagem maravilhosa e conseguindo garantir essa terceira colocação. E no final das contas, assim ficou o pódio da etapa de Velocitar. Com o Nelsinho Piquet vencendo a sua primeira corrida, Gaetano de Mauro, líder do campeonato, terminando em segundo lugar. E o Arthur Leicht, agora o quinto colocado no campeonato, terminando em terceiro, completando o pódio. Ainda teve um pequeno probleminha no pódio, se você for prestar atenção, porque eles entregaram um troféu de primeiro lugar pro Arthur Leicht, o Arthur percebe, depois entrega pro Nelsinho, tanto que ele já tá com o troféu ali no pé do pódio antes de receber o outro troféu. Só que então chegam com outro troféu de primeiro lugar e entregam pro Nelsinho. Eles deram 2 troféus de primeiro lugar e esqueceram do troféu de terceiro lugar do coitado do Arthur. Acabou de acabar o evento, terminou a corrida da Stock, teve a última corrida, a vitória do Nelson Piquet. E cara, no geral, um evento muito bom. Tipo, de verdade. Eu tinha já uma expectativa alta, porque a gente tá falando do ápice do automobilismo brasileiro, querendo ou não. Mas, cara, o evento me surpreendeu muito. A organização, o nível de infraestrutura, como tudo é feito aqui, tá ligado? O evento é realmente muito bom. Velocitar é minha primeira vez aqui. O autódromo é excepcional. O autódromo realmente de primeira linha. É facilmente um autódromo que você poderia, tipo assim, que uma daquelas pessoas que gosta de menosprezar o Brasil, se você mostra tudo aqui que eu vi durante esse evento pra essa pessoa. E não fala que é em Mogi Guaçu, essa pessoa vai falar que esse é um autódromo europeu, tá ligado? De qualidade, tudo muito bom. E conseguimos bater todas as nossas metas, hein? No caso, a única meta que precisava ser batida era tentar conversar com o piloto. Da Stock só, conversamos com 4. Além de outros pilotos que nós conversamos aqui durante o evento. Precisei pausar aqui pra atravessar a rua. O outro desafio que a gente tinha aqui, que era conhecer quem veio de mais longe pra ver esse evento. Simplesmente um mano da Dinamarca perdido em Mogi Guaçu pra ver Stock Car. Cara, eu tava imaginando que, tipo assim, pô, no cenário mais extremo a gente ia ver alguém que veio, sei lá, de Roraima, Dinamarca. Mas é isso, agora é pegar a estrada e finalmente voltar pra casa depois de todo esse evento. Foram 3 dias de muita loucura, muita correria, mas que eu amei cada segundo e que eu com certeza vou tentar voltar pra fazer mais vezes. Isso aqui porque eu amo isso, cara. Eu amo esse ambiente, eu amo automobilismo, eu amo estar num ambiente em que está acontecendo uma corrida, independente de qual seja. E fico muito feliz de estar podendo compartilhar todas essas experiências com vocês.